Olá, você está no Eureka na TV. Bem-vindo na nossa série Enem, tô aí. Mas antes de continuar, por favor, lembre-se, hein? Nós estamos com você em todas as tardes, das 5h30 às 6 horas. Beleza? Quando você não puder assistir o nosso programa, não teve chance, alguma coisa assim, não tem problema. Você faz o seguinte, você pega no sábado o nosso programa, porque os programas todos da semana são repetidos no sábado à tarde. Então não esqueça, esteja conosco. Sem contar também que você nos encontra no rádio, não é verdade, Toniolo? E aqui está o meu amigão, Toniolo, sempre comigo. E qual é os nossos horários no rádio, Toniolo? Pela manhã, 5 para as 7 da manhã até 7 horas. À noite, entre 10 para as 11 e 5 para as 11 da noite. 5 minutinhos, um programa rápido. Eu, Osvaldo, Laércio, Marlos, tratando de alguns assuntos relativos à educação. Sem sombra de dúvida. E também, você não conseguiu pegar o nosso programa na TV? Não tem problema. Você vai lá no YouTube e encontra o quê? No Instituto Educacional Eureka. Educa-me Brasil. Educa-me Brasil. Mas digitou Instituto Educacional Eureka, já vai aparecer. Já aparece lá. Linkzinho nosso. Por favor, se inscreve, dá um like, compartilha, ajuda, tá, gente? Mas não, para justamente você ter oportunidade, já que os nossos programas, eles envolvem temas que podem cair no vestibular, podem cair principalmente na prova do Enem, você poder ver e rever. Né? E aquele que está se preparando para as provas dos vestibulares, poder estudar a partir justamente desses programas. Ou você que gosta de conhecimento geral, de cultura, de assuntos os mais amplos. Bom, e nesse programa nós vamos continuar um assunto que nós começamos num programa anterior, né? Que foi justamente a reforma religiosa ou reforma protestante, que justamente acontece na passagem da Idade Média para a Idade Moderna e que vai ser um dos temas que vai marcar a Idade Moderna, que justamente acontece a partir das críticas que irão surgir contra a Igreja Católica no período. Críticas contra a corrupção na igreja, críticas contra as relíquias que eram vendidas de forma como se fossem objetos sagrados e de uma certa forma efetivamente não eram, contra a venda de perdão aos pecados, as chamadas indulgências. Então uma série de críticas que vão surgir em relação à igreja em si, né? Todo um olhar já de uma sociedade que está um pouco cansada em relação às arbitrariedades da Igreja Católica. E daí nós vamos ter aqueles que nós vamos chamar de reformadores, né? Aqueles que vão tentar mudar, reformar a igreja da maneira como ela está, moralizar, por exemplo, o cristianismo em si. E a partir disso nós teremos alguns nomes, como Lutero, Martinho Lutero e João Calvino. Bom, mas o primeiro desses dois reformadores será justamente Martinho Lutero. E Martinho Lutero, o ponto fundamental da crítica dele à igreja, terão outros, mas o ponto fundamental que vai fazer ele perder a cabeça, né, Toniolo? Perder a paciência, é justamente a venda de indulgências, a venda de perdão aos pecados. Isso é, você podia pagar pelo perdão ao teu pecado. A isso ele tocou no máximo, ele disse, não, daqui para diante eu não vou. Ele se nega à venda de indulgências e coloca na frente da igreja dele as chamadas 95 teses, 95 críticas veementes que ele faz à igreja. Correto, Tonelo? Correto. E até, né, nós já falamos no programa anterior, que o grande objetivo, a grande preocupação dessa época era a salvação da alma. Todos se preocupavam com a salvação da alma. Aí o Martinho Lutero diz, não precisa intermediários, não precisa comprar indulgências, existe uma coisa que vai justificar a tua salvação. E o que vai justificar a tua salvação? A fé. A fé. Então, uma das teses mais importantes, né, a gente chama lá, justificação pela fé, infabilidade única da Bíblia e sacerdócio universal. Aí, mas vamos falar primeiro aqui da justificação pela fé. É ela que vai salvar, é ela que vai justificar, né,
a sua alma estar salva. Porque isso era uma coisa que dava uma inquietação. Né? As reformas religiosas ocorreram aí no século XVI, essas que nós estamos comentando. Mas elas já foram pensadas várias vezes. Né? Muitas pessoas já haviam percebido alguns dos equívocos que a Igreja Católica, alguns abusos que a Igreja Católica estava cometendo, mas não conseguiu ali, a conjuntura da época não deu possibilidade de uma revolução, né, como essa que Lutero proporcionou. Já falei no programa anterior, Lutero, o objetivo dele não era romper com a Igreja Católica, era realmente reformular, melhorar. A Igreja Católica, extremamente conservadora, não admitiu, pediu que ele, né, se retratasse, ele não se retratou e acabou sendo excomungado. E aí tem as uniões políticas, né, que vão permear aí as reformas religiosas também. Vamos para o primeiro slide aí, meu amigão. Meu amigo Eduardo, vamos para o primeiro slide. Ali diz assim, justamente Lutero, né, a reforma luterana, que é importante que a gente entenda o sentido da ideia, né? O que quer dizer reforma protestante? São reformistas, os reformadores, que se propuseram a reforma protestante, isto é, eles se colocaram em protesto, em crítica à Igreja Católica. Daí, por conta disso, reforma protestante, que é lógico, como eu disse, também pode ser encontrado como reforma religiosa. Dentro do que nós estamos ali, voltando para a imagem, então, Martinho Lutero, como eu comentei, negou-se à venda das indulgências. O que é a indulgência? O perdão aos pecados. Ele não aceitava vender perdão aos pecados. E expôs na frente da igreja dele, como eu comentei, as chamadas 95 teses. E um ponto fundamental do pensamento de Lutero, a livre interpretação da Bíblia, isto é, leia a Bíblia e interprete a Bíblia a partir do teu entendimento. Mas né? Existia uma dificuldade, porque a Bíblia tinha que ser traduzida. Exato. E isso era proibido. Então a Igreja Católica ela proibia a tradução da Bíblia. Porque daí quem poderia ser o sacerdócio, quem iria intermediar ali... Né, aquela velha história, quem tem conhecimento tem poder, né? Tem poder. É muito... se você que está nos assistindo puder assistir um filme já antigo, né, que é O Nome da Rosa, tem um certo momento que o mosteiro pega fogo. As pessoas às vezes não reparam naquele detalhe, mas as pessoas que fogem do mosteiro fogem com livros escondidos. Para você chegar às bibliotecas, você tinha que passar por um labirinto. Existiam livros que tinham um veneno ali no papel, que se a pessoa molhasse o dedo na língua, ele morreria. Né? Tudo isso... Que é justamente o que o personagem central vem investigar, né? Exatamente. E aí você... Com o grande Sean Connery. E é muito bacana o filme. É um filme que retrata bem, né, a crise da Igreja Católica daquela época, né, a bagunça, né, que era os mosteiros. E veja, ele faz essa crítica, coloca as 95 teses, fala da livre interpretação da Bíblia e como o meu amigo aqui falou, ele vai acabar, para ajudar nisso, traduzindo a Bíblia para a língua alemã, para a língua germânica, para ajudar justamente nessa livre interpretação, quer dizer, que cada pessoa leia a Bíblia e interprete à sua maneira. Tanto que você observar, na maioria das igrejas protestantes que você tem até hoje, você tem a chamada escola dominical, né? O que é essa escola dominical? Eles justamente fazem leitura e interpretação da Bíblia, eles estudam literalmente a Bíblia. Né? Que está dentro desse pensamento de Lutero, de você conhecer a Bíblia. A Bíblia é infalível. Interpretar. Sim, você tem que entender, interpretá-la, conhecê-la, né, a fundo, esse pensamento. E a partir daí, a palavra que seria a palavra-chave para Lutero, como você colocou, Toniolo, que é justamente a palavra fé. A fé salva. Tuas obras, mas a fé salva. E daí, de uma certa forma, Lutero deixou o Papa enlouquecido de raiva com ele, né? Se o Papa pudesse, tinha pisoteado Lutero. Mas você pode ficar pensando, mas por quê? Afinal de contas, ele falou em fé que salva. Ora, o que tem isso de mais? Não, mas pense bem, se a minha fé me salva, para que eu preciso de relíquia sagrada?
Por que eu preciso pagar indulgências? Para que eu preciso pagar indulgência, perdão aos pecados? Para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso do padre? A minha fé é o meu telefone direto com Deus, é a minha linha direta com Deus. Sem intermediários, né? Isso, exato. Lutero sempre dizendo, não coloque intermediários entre o Criador e a criatura. Exato. A minha fé é a minha ligação direta com Deus. Eu não preciso de toda uma estrutura da igreja para isso. Ah, claro, né? A importância da igreja, a igreja se colocava como a intermediária entre o homem e Deus. E ele diz, não preciso desse intermediário, o Papa enlouqueceu, né? O Papa, se pudesse, teria matado Lutero. E Lutero até, formos na próxima imagem, meu amigão aí, Eduardo, na próxima imagem nós temos lá a chamada dieta de Worms. O que é essa dieta de Worms? Era digamos, um conselho que o grande imperador germânico podia chamar, convocar. E aí ele chama essa dieta e chama Lutero para se explicar. Né? Lutero não renega nada do que ele escreveu, de forma nenhuma, ele diz o que eu escrevi está escrito. E quero que através da Bíblia alguém prove que eu estou errado. Ninguém conseguiu provar. Lutero era um grande intelectual, extremamente estudioso, doutor em filosofia, teologia, então ele tinha um respaldo teórico muito grande. Eles não estavam falando com qualquer um, ele era um dos monges mais dedicados da Igreja Católica. Então, quando chamam, né, Lutero, quando pressionam Lutero, ele tem um respaldo teórico e aí... sim, tanto que ele diz, quero que me provem através da Bíblia que eu estou errado. Porque ele estudava muito a Bíblia, né? Sim, exatamente. E não consegue. E no final das contas, né, o que acontece? O próprio imperador o pune da seguinte forma. Diz que os escritos dele estão proibidos e que ele é um inimigo do Estado. No final das contas, essas punições são só para bobo ver, porque não vai acontecer literalmente nada. E até ele acaba protegido do Papa pelos nobres germânicos. Exato. Né? Que é a questão que eu falei. Envolve algumas questões políticas que tinham interesse em enfraquecer a Igreja Católica. E eles vão dar o apoio a essa reforma de Lutero. Lutero foi excomungado, né? Foi o que aconteceu aí. E ele acaba excomungado. E a partir de ser excomungado é que ele vai criar uma nova religião, a religião luterana. Mas é o seguinte... Terminou o nosso bloco, nosso primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos com você para continuarmos esse tema. Fique aí, nos aguarde, tome uma aguinha, mas volte e continue conosco, beleza? Até daqui a pouco. E você está de volta com o Eureka na TV. E nós estamos conversando neste programa, quer dizer, de certa forma, continuando o programa anterior, a respeito da reforma religiosa ou reforma protestante. E nós chegamos agora no bloco anterior justamente ao momento em que o nosso amigo Lutero, né, criador da Igreja Luterana, né, acabou excomungado pelo Papa em 1620, 1621. Ele acaba excomungado pelo Papa e a partir daí ele cria sua própria religião. Mas eu também comentei no finalzinho do programa que antes de ser alcançado pelo Papa, porque o Papa queria puni-lo, ele acaba protegido pelos nobres da Germânia. Né? Ele acaba protegido, escondido lá num castelo, e é justamente durante esse período que ele está escondido nesse castelo que ele faz a tradução da Bíblia para o alemão. E a pergunta que talvez fique na sua cabeça e já esteve em provas de vestibular: por que ele foi protegido pelos nobres germânicos? Porque os nobres germânicos já tinham interesse em uma igreja nacional, em uma igreja local. Né? Porque, no final de contas, vamos colocar em termos de hoje, a Igreja Católica é uma multinacional, né? Sim, ela está presente, ela está de fora do país, né? E eles queriam justamente essa Igreja Nacional, não é verdade, Tonioli? Exatamente, o nome já diz, né? Eles tinham uma universalidade. E aí, claro, e tinham os interesses políticos de uma Igreja Nacional, existia a situação que os nobres percebiam que, pelas palavras de Lutero, era mais fácil a salvação da sua alma. Porque, com todos aqueles requisitos colocados pela Igreja Católica até esse momento, ninguém sentia que sua alma estava salva.
Os nobres fizeram a primeira cruzada, a segunda cruzada, né? Os nobres, segunda. Segunda Quer dizer, na verdade é a primeira, mas é que a primeira a gente divide em duas, exato, né? Divide em duas a primeira cruzada ali. E a segunda... Os nobres, né, partirem para uma cruzada é porque eles buscavam a salvação da alma, buscavam algo que para eles era importante. Então, esse é outro fator que nós devemos levar. É questão política, é questão religiosa. E Martinho Lutero teve que se aproximar dessa questão política, porque senão ele estaria, né, solitário nessa luta. Tanto isso é relevante e já esteve em provas, que depois nós teremos uma revolta de camponeses, né? Uma revolta de camponeses em que Lutero, ao contrário do que poderíamos imaginar, ele fica ao lado dos nobres. Sim. Ele fica ao lado dos nobres e, inclusive, coloca lá numa frase dele que deve matar a pauladas todo aquele que conseguir os revoltosos. Né? Quer dizer, não seria o que nós esperaríamos de cara, né? Pô, Lutero vai ficar ao lado dos camponeses, né? Pera um pouquinho e tal. Mas não. Por que que ele fez isso? Porque agora ele tem que devolver o apoio que ele recebeu dessa nobreza germânica que o protegeu. Agora ele devolve esse apoio. Né? Então aí você vê, como você disse, justamente esse jogo político que ele teve que entrar, né? Não tinha como ele ficar isolado nesse momento, né? A situação, quando o celibato, né? Ele, não precisa, ele condena isso. Era um outro fator que também... Tanto que ele acaba casando, né? Ele acaba casando. Ele casa com uma mulher que era ex-freira, né? Se eu não me engano, também. exatamente. E aí ele acaba casando. Mas os outros reformadores também vão seguir essa mesma linha. Sim, porque é importante ressaltar, ele era um religioso, ele era um sacerdote da Igreja Católica. Ele era um monge extremamente citado. Sim, ele era responsável por uma igreja, a igreja de Wittenberg, que até hoje você vai à Alemanha, você pode ir à igreja onde ele era o responsável, onde ele era o pároco. Você até hoje pode visitar a cidade e ir à igreja e rezar na igreja onde ele era o pároco, inclusive. Então, ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote, né? E aí a gente pode imaginar o peso para um sacerdote. Hoje já seria algo, e é algo pesado, um sacerdote ser excomungado da igreja, quer dizer, a fé dele, onde ele é sacerdote, ele é excomungado, quer dizer, ele é expulso da igreja e condenado ao inferno. Porque isso é a excomunhão, é a expulsão da igreja e condenação ao inferno. Se hoje já tem um peso significativo dentro da sociedade, imagina na época. Como ele acreditava naquilo que ele falou. Sim. Né? Ele acreditava muito. Ele sabia, não, pode me excomungar, eu não vou para o inferno. Não, como você disse, ele era um grande teólogo, um grande estudioso. Tanto que ele, na hora lá da dieta de Worms, ele diz, se alguém puder contestar através da Bíblia o que eu digo, coloque. E ninguém teve caminho para fazer isso. E é por isso que nós nos prendemos, quando discutimos reforma religiosa, muito a Lutero. Mas nós temos, né, exatamente, os demais reformadores. Mas vamos adiante. Vamos para a próxima imagem aí, meu amigão Eduardo. Vamos lá? E aí nós temos o segundo reformador em nível de importância, que é justamente o João Calvino. João Calvino, que foi muito influenciado por Lutero. Né? Foi muito influenciado por Lutero no início, mas só que ele era mais severo, mais voltado aos dogmas da igreja. Isso. O que é um dogma? Uma verdade absoluta que deve ser incontestável. Quer dizer, são aquelas ideias que estão na Bíblia, que são pensamentos, ou melhor, que estão como unidades de fé, como ideias de verdade, e você não deve nem questionar. É aquilo que é, enfim. Então ele era mais severo nas posturas, nos comportamentos e também muito voltado aos dogmas. Coisa que Lutero, digamos assim, vai ser mais light, mais soft, né? Ele não, ele vai ser mais severo. Inclusive, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo o seguinte para eles, vamos imaginar Lutero e Calvino, vamos imaginar que os dois são donos de restaurante. Tá? Então vamos lá. Então se você estivesse chegando no restaurante do Lutero, o Lutero é self-service. Pega a tua bandeja, teu prato e serve do que você quiser, na quantidade que você quiser. E do que você quiser, tá? Pronto. Esse é o restaurante do Lutero, é o self-service. Você escolhe, você se serve. Vamos no restaurante do Calvino? Não, o Calvino já é prato feito, entendeu? Você tem ali o arroz que tem que estar, o feijão que tem que estar,
e a massa que tem que estar. O resto você pode escolher, tipo de carne, se você quiser carne, o tipo de salada. Opa, esse é o Calvino. Há certas coisas que terão que estar no teu prato, são os dogmas. Exato. Ele era um líder religioso, né? Claro. Sim. Mas extremamente. Quer dizer, ele não era dono de restaurante, tá, gente? É só uma brincadeira. Sabe que eu nunca tinha feito essa ligação que você fez aqui, mas já achei interessante, né? Você servir daquilo que ele te dá, né? Claro. Sim. Ele te dá, você escolhe dentro daquilo que ele te proporciona a tua oferta. Era o que o Martin Lutero falou, ó. Dentro disso aqui, está na Bíblia, né? Você vai seguir isso. Agora, o Calvino não. O Calvino é extremamente rígido. Sim. Né? É severo nas leis, nos dogmas. Né? Então, era até um pouco mais difícil de segui-lo. No entanto, é o seguinte, a Igreja Católica ela fazia várias exigências. Né? E as pessoas estavam acostumadas a cumprir aquilo ali, algum tipo de sofrimento. Então, quando, né, o Calvino impõe essas limitações, o que a pessoa pensa? Não, eu estou me limitando, mas esse é o caminho da salvação. O caminho de salvação não é flores, o caminho de salvação é espinho. Né? Então a pessoa admitia isso para o caminho da salvação. Né? É uma característica, é diferente da Igreja Católica, mas também tem características bem diferentes. Sim, da de e Lutero. havia alguns outros aspectos dentro do pensamento dele que era, por exemplo, ele era contrário ao divertimento, ao jogo, Dança, né? Dança, tipo todo esse tipo de coisa que trouxesse divertimento. Limitação do corpo, né? Sim, Você tem que limitar o teu sim, corpo. que trouxesse prazer. Isso. Né? Porque vamos lembrar de uma coisinha muito importante, né? De acordo com o pensamento católico, quem é o senhor dos prazeres? É o demônio. Uhum. Né? E o que te leva à salvação? A dor. Por que a dor? Porque Jesus sofreu por nós. Jesus esteve... Então sofra por ele A dor também. purifica. Então a dor salva, a dor purifica. Por aqui também você entende a Inquisição também, né? Mas esse é um papo para mais para frente. Então, a dor salva. E o divertimento leva à perdição. Então ele vai ser contrário a isso, né? E todo tipo de divertimento e tal. Você deve ter uma vida austera. Exatamente. Né? E é o seguinte, o século XVI é o século do Renascimento. O que vai ocorrer? Né? Eles começam a pensar, a renascer aquilo que foi pensado na Grécia. E a Grécia, no sentido humanista, o que é ético? Aquilo que me traz felicidade. Né? E algumas pessoas não. O que traz a felicidade é a busca do prazer. Aí tinha os que seria hedonistas, o chamado hedonismo, o exatamente. hedonismo, né? Os hedonistas, né? A busca do prazer. Eu preciso do prazer. Então, o que acontece? Enquanto alguns estão discutindo isso, João Calvino fala, opa, isso daí não. Então, nós não podemos isolar do pensamento da época. Né? Então, naquela época já se discutia renascimento, hedonismo, os prazeres, a salvação da alma, mas eles diziam, não, espera aí, ir lá, vamos renascer, mas buscar isso, não. E voltando lá à nossa imagem, o Calvino ele tem um lance muito importante que vai fazer a diferença, né? Que é justamente a valorização do trabalho e a riqueza obtida através dele. Veja, para a Igreja Católica da época, o burguês ele estava em pecado. Né? Porque o burguês enriqueceu, ele não nasceu rico, ele enriqueceu, ele saiu de uma condição e passou a outra. Ele enriqueceu, então, pera um pouquinho, ele está em pecado, ele está fora daquilo que ele deveria estar. Calvino chegou e disse diferente. Não, pera um pouquinho. De onde veio a tua riqueza? Ah, minha riqueza veio do meu trabalho, eu trabalhei muito para ter o que tenho hoje. Não, então espera um pouquinho. Então você não está em pecado, porque a tua riqueza veio do teu trabalho. Só não fica ostentando, não fica exibindo, mas você não está em pecado. Ora, o que aconteceu? Grande parte da burguesia europeia que no catolicismo estava em pecado, acabou fazendo o quê? Se converteram ao calvinismo. E ali tem, na própria imagem, tem a predestinação, né? Sim. Já nasce predestinado a quem vai ser salvo, quem não vai ser, né? Sim. E aí o que acontece? O que você tem que fazer para a salvação da tua alma, no caso? É o trabalho. O trabalho é algo que te salva. Então, essa riqueza, ela provém de algo que é importante, que é o trabalho. Né? Então, que vai... tanto que Calvino vai dizer... protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. Tanto que o Calvino vai dizer que o homem mais próximo de Deus é aquele que trabalha. Sim. Né? E aí ele vai colocar uma outra coisa que podemos até pensar em cima, né? Quer dizer, ele vai dizer, não há nada de errado em ser pobre. Não há nada de errado em ser pobre.
O errado está em você não fazer nada para deixar de ser pobre. Né? Porque, veja bem, porque a ideia da predestinação, da salvação. Né? E uma pergunta que logo vem para a gente é, pô, eu sou predestinado ou à salvação ou à danação? Qual é a primeira pergunta que vem na minha cabeça? Bom, como é que eu vou saber se eu estou destinado à salvação ou à danação? Eu preciso saber, eu estou predestinado já, né? Eu preciso saber para qual e outro. Aí é claro que Calvino não escreve especificamente isso, mas ele dá a ideia de que a tua prosperidade terrena é uma dica da tua salvação. Ora, o que todo calvinista vai tentar ser? Um homem próspero. Exatamente. Né? Se você entendeu isso, você acabou de entender a mentalidade norte-americana, porque os norte-americanos são de pensamento profundamente calvinista. A ideia da predestinação, a ideia de povo escolhido, de povo predestinado, que vai estar muito no pensamento calvinista. Exatamente. Vamos à frente? Não, vamos... Adoraríamos ir à frente, né? Mas o nosso tempo está encerrando. Mas nós prometemos para você que vamos voltar de novo a este assunto, porque nós temos que conversar ainda sobre o anglicanismo, e a Contra-Reforma. Né? E a Contra-Reforma e a própria Inquisição. Inquisição é fundamental que a gente converse. Voltaremos a esses temas com você. Obrigado, meu amigão. Obrigado. Seguiremos no próximo programa. Um abraço a todos. Tchau, tchau.